Uma boa noite para todos vocês que estão aqui conosco no auditório e uma boa noite para todos aqueles que estão conosco nos auditórios do Vindesat espalhados por este nosso país. Eu fiquei sabendo que na semana passada também as pessoas demoraram a fazer as perguntas, apesar de eu ter denunciado o Henrique e a Alda e o Ticiane, como de vez em quando, enquanto o pessoal não fazia as perguntas, redigirem umas para começar. Mas mesmo assim alguns demoraram na semana passada. Então hoje assim, de saída, sem denunciar, sem delatar mais ninguém, nós estamos querendo que os coordenadores vão tomando as providências para que no correr da nossa aula eles possam ir listando aquelas coisas que sejam interessantes e que sejam pertinentes e que digam respeito às dúvidas daqueles que nos estão assistindo aí nos auditórios. Hoje nós estamos pensando e refletindo sobre a questão do reino de Deus conforme revelado em Jesus. E na semana passada, enquanto falávamos na primeira fase do reino de Deus, não em dispensação, mas em fase, em maturação, e vimos isso no Velho Testamento, eu fiquei sabendo que algumas pessoas se conflituaram um pouco, e porque não entendiam bem o que significa uma dispensação. E eu quero sugerir que aqueles que não sabem propriamente o que é uma dispensação, procurem os seus pastores e perguntem: pastor, o que é uma dispensação? Então o pastor vai falar sobre as várias dispensações, sobre essa teologia que divide a história assim em blocos, e vai entender então melhor o que foi que eu quis dizer na semana passada, e eu não tenho tempo aqui para dar uma aula sobre as dispensações, porque senão nós não vamos falar no reino de Deus. Então eu sugiro que quem tiver alguma dúvida converse com seu pastor a respeito do assunto. Eu vim para cá assim meio na carreira e esqueci na mesa de dentro uma maquete. Eu queria que você trouxesse aqui para mim, Leinha. Gente, nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus conforme revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para isso eu gostaria que vocês que estão aqui conosco e nos auditórios abrissem a Bíblia em Marcos, no capítulo 1 e no verso 15. E nós vamos ler aquela declaração primeira a respeito da chegada do reino de Deus na história humana. O Senhor Jesus começou a pregar e a falar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou ainda, leiam em Lucas, no capítulo 17, no verso 20, aonde o Senhor Jesus diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus se manifestou e apareceu no meio da história humana. Ou ainda leio em Lucas, no capítulo 11, no verso 20. E nesse texto nós vamos ver que o Senhor Jesus acabou de expulsar um demônio e os circunstantes religiosos judaicos acharam que ele tinha feito aquilo com o poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Na realidade eles não achavam isso, eles sabiam que era através do poder de Deus. É por isso que pecaram, e pecaram contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Deus, as obras que Deus faz, um poder satânico. Então eles disseram: ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Mas Jesus disse: não, se eu expulso demônios, é um sinal de que o reino de Deus é chegado sobre vós. Pois bem, gente, quando isto tudo é dito, especialmente à luz daquilo que Marcos, no capítulo 1, no verso 15, nos diz, de que o reino de Deus chegou, está próximo, e eu gosto ainda mais daquela versão que diz: porque o reino de Deus foi aproximado. Fala de alguma coisa que existia e que agora se adensou, se aproximou. E esta expressão de que o reino de Deus foi aproximado
nos deixa claro de que o reino de Deus não foi uma invenção divina quando Jesus veio ao mundo. Conforme eu lhes disse na semana passada, Deus é um Deus que reina sempre. Ele não poderia ser Deus sem reinar. E o que decorre das ações de Deus na história é o seu reinado. E as manifestações densas do reinado de Deus na história são manifestações do reino dele. E quando Jesus veio ao mundo, esse reino que sempre esteve aí, através de gestos soberanos, atos soberanos, profecias, intervenções proféticas, manifestações de Deus na história, quando Jesus veio ao mundo, esse reino foi aproximado como nunca. Foi adensado, por assim dizer. Daí, eu afirmar na apostila que você tem na mão, que Cristo é a escatologia realizada do reino de Deus. Escatologia é aquilo que alude às últimas coisas. Há aquelas expressões finais da intervenção de Deus na história humana. Quando a gente diz que em Cristo o reino de Deus se torna uma escatologia realizada, nós estamos dizendo que aquilo que será um dia em plenitude, em totalidade, na pessoa de Jesus já foi aproximado da história, já foi antecipado, já se historiou. Em Cristo, a esperança do além se faz presente hoje na história, se deixa ver, se configura, se antecipa, se deixa perceber, se permite delinear e estabelecer a sua maquete. Então agora chegou a hora da maquete, e botaram uma maquete aqui pertinho de mim, eu vou pegar porque eu quero é na minha mão, não é aqui. Uma maquete assim meio feiosa. Hoje à tarde eu fiquei pensando, meu Deus, vou falar em maquete. E às vezes eu digo certas coisas, parece que as pessoas não entendem, às vezes eu me sinto falando grego. Tem gente que reclama que eu digo coisas que ninguém entende, eu digo, meu Deus, devo estar falando grego. Então quando eu falar maquete, vai ver que alguns vão pensar que eu estou falando de panqueca, de bolinho de acarajé, ou de qualquer coisa assim. Então, aqui temos uma maquete de uma casa, nos templos batistas, presbiterianos, metodistas, da Assembleia de Deus, hoje em dia estão fazendo muita maquete. O pessoal quer construir o templo, não tem dinheiro, faz a maquete. Não é? Faz a maquete, aí começa a pedir dinheiro para o templo. A maquete, assim que o nosso templo vai ser e tal. Essa aqui é uma maquete que não inspira ninguém, né? Um casebre. A família busca a pé essa maquete aqui. Se me dessem uma casa como essa, eu não queria. Nem que pagassem. Mas vejam só, maquete é isso. Eu estou falando de que em Cristo o reino de Deus tem a sua maquete. A gente sabe, quando olha para Jesus, como é que o reino de Deus vai ser. Os seus sinais, as suas marcas, você já tem uma visão do negócio, né? Você olha e vislumbra o quadro futuro do reino de Deus. Os traços mais distintivos do reino se manifestam em Jesus, aquilo que será um dia em plenitude. Em Jesus já se manifesta, já ganha a sua historificação. Compreendido, gente? Então um amenzinho, vocês que estão aqui podem dizer um amém, digam um amém, por favor. Amém? Não vou pedir para os de casa dizerem amém, porque senão vai ficar ridículo, né? Agora, como foi que o reino de Deus se manifestou em Jesus Cristo? Se Jesus é essa escatologia realizada do reino, se nele o reino estabelece as suas marcas, as suas distinções, os seus traços, as suas caracterizações, os seus perfis, os seus sinais, então vale perguntar, como é que o reino de Deus se manifestou quando Jesus esteve aqui na terra, na história humana, presente entre aqueles que foram os seus contemporâneos, gente como eu, como você, há quase 2000 anos passados na Palestina. Quando a gente começa a ler o Evangelho, dentre inúmeras marcas, porque o próprio Evangelho descreve essa manifestação dinâmica do reino na vivência de Jesus, então basta ler o Evangelho, seria a resposta mais simples, mas tão simples que ficaria simplista. Então quando a gente lê o Evangelho, algumas marcas aparecem e que precisam ser afirmadas por nós. Primeiramente, em Jesus, o reino de Deus se manifesta
como o reino que ultrapassa a todas as regionalizações, como um reino que não se deixa conter em fronteiras. Há muitas expressões do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, que nos permitem enxergar isso. Mas eu penso que esta afirmação que eu lhes fiz se contém perfeitamente no texto de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Naquele episódio das 3 tentações de Jesus antes do início do seu ministério público. E ali, conquanto o que se diz tem as suas implicações e as suas aplicações, as mais variadas, e eu conheço muitas delas e tenho pregado sobre muitas delas, no entanto, hoje à noite eu quero me ater apenas a alguns aspectos daquelas tentações e que tem a ver com isso que eu lhes disse, de que em Jesus o reino ultrapassa todas as regionalizações e não se deixa conter por fronteiras. Se não vejam, primeiramente, o reino se manifesta como maior do que a fronteira religiosa, porque a tentação de ir ao pináculo do templo, na hora em que o povo estava todo ali no pátio, pular de lá, para que Deus enviasse um anjinho para segurá-lo, um paraquedas celestial, e ele descer, era uma tentação para consumo da instituição religiosa. Por assim dizer, o diabo tentava induzi-lo a transformar os interesses no reino nos medíocres interesses do consumo religioso daquela gente que queria um Messias por encomenda, que queria um Messias conforme a imagem e semelhança dos projetos deles. Um Messias que coubesse nas definições dos teólogos daquela instituição. Mas Jesus nega por várias outras razões, que não vem aqui o caso de dizer quais são as implicações todas, mas também ele confronta aquela tentação e o que aparece subliminarmente, essa denúncia dele, de que o reino de Deus, que ele veio aqui para manifestar e adensar, jamais se permitiria conter nas fronteiras do consumo e do interesse da religiosidade. E também o reino é maior do que a fronteira carismática. Aquela tentação de transformar pedras em pães era uma tentação de fazer o reino existir para o consumo carismático, para o consumo milagreiro. O reino é maior do que a dimensão do milagre. E ainda, o reino é maior do que a fronteira política. A tentação do tudo isso te darei, se prostrado me adorares, colocando mediações, instrumentos políticos nas mãos de Jesus para ele realizar o reino. Coisa tão boa. Mas Jesus diz que o reino não se deixa regionalizar por nenhuma estrutura, por nenhum tipo de mediação humana. Ele não se permite conter nessas estruturas, e contê-lo aí é como que negá-lo. Então, esta afirmação eu gostaria de repetir e peço a você que aguarde em sua mente. O reino ultrapassa a todas as regionalizações. Repita isso comigo. O reino ultrapassa a todas as regionalizações. Depois, em Jesus, o reino de Deus aparece com uma outra perspectiva. Aliás, acerca dela nós já estudamos no curso anterior sobre discipulado, quando falamos acerca do mais fascinante projeto de vida, e tratamos um pouco desta questão dos preconceitos. Porque o reino de Deus vence os preconceitos, e na vida de Jesus isso está claro. Primeiramente, ele vence o preconceito religioso. E a gente nota isso quando olha para a parábola do bom samaritano. Veja um exemplo disso no VT que nós vamos mostrar para você agora. Talvez a pergunta fosse: quem foi o mocinho da história? E o mocinho foi o samaritano. Agora era o antimocinho, né? Porque o samaritano para um judeu era um pária, um sujeito absolutamente sem nenhuma recomendação religiosa para a função de mocinho na história do amor fraternal. Não tinha pedigree de bondade reconhecida
pela instituição religiosa judaica. E naqueles dias não havia nenhum judeu que não dirigisse preces abominatórias e imprecatórias contra os samaritanos. E Jesus, no meio desse contexto de ódio generalizado contra o samaritano, o pinça e o torna herói da história do amor fraternal, nos dando a lição de que no reino de Deus as nossas pré-compreensões a respeito das pessoas precisam ser esvaziadas. Precisamos fazer o possível para nos aproximarmos das pessoas com a cabeça mais aberta que pudermos encontrar em nós mesmos. É verdade que somos essencialmente pessoas preconceituosas, mas toda perspectiva de preconceito é perspectiva que em si mesma nega uma das marcas e umas definições do reino de Deus. E ainda, nós vemos que ele vence o preconceito da morte, porque ele mantém contato com defuntos e com cemitérios. E para um judeu essa era uma coisa contagiosa. Manter contato com o morto significava manter contato com a impureza. Era como hoje em dia manter contato com o aidético. E Jesus não cria nenhuma barreira, nenhuma fronteira e vence esse preconceito. E mais ainda, ele vence o preconceito entre o profano e o sacro. Vocês vejam aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 1 ao verso 43, a descrição de um dia da vida de Jesus. Aonde se diz que na primeira parte do dia, ele esteve num cemitério com um endemoniado em Gadara e o liberta. E na segunda fase do dia, ele vai para onde? Para o chefe. Para o chefe de quê? Para o chefe da sinagoga. Vai para a casa do chefe da sinagoga. Ele trafega do cemitério para a casa do chefe da sinagoga, do endemoniado para a casa do presidente do Supremo Concílio do judaísmo, ali daqueles dias. Para Jesus não há nenhuma distinção entre o profano e o sacro. Na agenda dele cabe passar de uma coisa para outra sem crise, sem nenhum ritual de purificação. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que na vida, quando a gente olha para ela com a ótica do reino de Deus, não se pode estabelecer distinção entre um lado da vida que seja profano e um lado da vida que seja sagrado. A vida toda tem que ser entendida como uma liturgia para Deus. E no reino de Deus, nós não podemos sair retalhando a existência, dizendo aqui se pode botar o pé com o coração de cristão, ou aqui só se pode colocar o pé com a mente sagaz e às vezes maliciosa de um homem de negócio que não tem Deus como referência. Não existe no reino de Deus essa coisa de irmãos, negócios à parte, por exemplo. Não existe no reino de Deus essas esquizofrenias, essas repartições da vida. Isso é importante você entender e internalizar, porque as pessoas que acham que há diferença entre profano e sacro, normalmente são as pessoas que têm duas vidas. E no meio das nossas igrejas está lotado de gente que tem duas vidas. Porque acham que há o dia do Senhor, o dia santo, o dia sacro, a hora sagrada, as coisas religiosas, a música religiosa, os amigos religiosos, os contatos religiosos, e tem o outro lado da vida deles, aonde não há nenhum tipo de relação entre essa vida religiosa e esse outro projeto de existência. Então o reino de Deus nos ensina a ter uma vida só, que trafega do profano ao sacro, integrando a existência num projeto só, aonde Jesus nos ensina a caminhar cheios do Espírito Santo. E ainda mais, ele vence o preconceito contra a mulher, porque a mulher o interessa teologicamente, né? Vocês já viram lá em Lucas, no capítulo 10, verso 38 ao verso 48, como ele instrui a Maria e lhe permite assentar-se aos seus pés, lhe fazer perguntas, ou seja, para ele a mulher não é um dromedário, sem nenhuma capacidade de reflexão teológica. A mulher merece respostas teológicas à altura dos seus interesses. E mais ainda, no mesmo texto de Lucas 10, ele não só se interessa teologicamente pela mulher, mas ele se permite questionar por uma mulher que passou por ali e disse: ó, que conversa é essa? Eu estou aqui fazendo de tudo, cortando cebola, preparando quitutes, me sujando de óleo, toda cheia de avental, dando um duro tremendo na cozinha, e tu estás com essa conversa teológica com a minha irmã? Essa foi a pergunta da Maria para ele, não é? Isso mostra que o mestre que estava ali não era daquele tipo que deixava as pessoas absolutamente apavoradas com a presença dele.
E mais ainda, ele se expõe numa amizade perigosa com uma mulher. Lá em João, no capítulo 4, no verso 27, nos é dito que quando ele conversa com aquela samaritana de vida pouco recomendável, quando os discípulos dele vêm da cidade, ficam com a vontade enorme de perguntar que negócio fez de estar conversando com ela aqui nesse lugar retirado, o que é que vocês estão conversando? Mas ninguém teve coragem de verbalizar a inquietação que estava nos seus próprios corações, e ele assume o risco de ser salvador para aquela mulher, apesar de que a reputação dele para umas mentes mais maliciosas poderia ser de alguma maneira atingida. Então, gente, ele vence o preconceito contra a mulher, e a meu ver, não há nenhuma expressão, não há nenhuma ocasião onde isso se evidencie mais do que no episódio de Lucas, no capítulo 7, do verso 39 em diante, quando ele se deixa tocar por uma mulher. Mas nós vamos ilustrar o que eu estou dizendo através deste VT que nós vamos assistir agora mesmo. Se o Simão estivesse vivo, estava até hoje sem entender essa, né? Mas Jesus ensina também a vencer o preconceito político. Ele não só ensina a vencer o preconceito religioso, o preconceito contra a coisa impura, o preconceito entre o profano e o sacro, o preconceito contra a mulher, mas ele também ensina a vencer um dos preconceitos que mais se exacerbam na mente e no coração humano, que é o preconceito político. Isso porque ele tinha, no meio do seu discipulado, um discípulo que era do PT, o Simão Zelote, um sujeito da extrema esquerda, o Lisânias Maciel, lá do discipulado dele, né? Tinha outro da extrema direita, um indivíduo do PDS, e o Mateus Jensen precisava estar no PDS, está disfarçado onde está, mas é um PDCista terrível. Ele também entrou na casa do centurião, aquele executor das medidas de segurança do Império Romano, uma espécie de Newton Cruz ali da região, não é? Mas para ele, centurião, o chefe de medidas de execução, também tem alma. O Newton Cruz tem alma, precisa ser atingido, alcançado. E ainda ele tinha seguidores do PFL, os fariseus, que tinham acesso ao discipulado, apesar de serem do centro, não é? Aquele sujeito assim, desculpe as antenas de Minas Gerais, mas eu só vou dizer isso sem que vocês me levem a mal. Aquele mineirismo, assim, não contra nem a favor, em cima do muro, essa coisa toda, né? E entre nós temos muito desse preconceito. Isso é um sinal de que o reino de Deus não chegou até nós nesta dimensão libertadora dos preconceitos. Porque não é de estranhar que os conservadores cristãos sejam preconceituosos, mas é de estranhar que os chamados progressistas cristãos também são. Eles vivem descendo a lenha nos conservadores, dizendo que são preconceituosos, mas eu conheço poucos grupos mais preconceituosos do que o grupo dos chamados progressistas, que em nome da abertura deles são incapazes de conversar com qualquer pessoa e vão logo rotulando e chamando que esse é da direita, esse é conservador, esse é retrógrado, esse é isso, esse é aquilo, e não se abrem para ninguém. Apesar de que muitos deles dizem que estão ligados à teologia da libertação, estão falando em progressismo, falando em reino de Deus, mas o reino de Deus não tocou a mente deles nessa dimensão, porque quando o reino chega, nos ajuda a conviver com as pessoas de posições diferentes, de perspectivas diferentes, tentando encontrar em relação a elas uma convergência para Jesus e para as coisas essenciais da própria fé. E mais ainda, em Jesus, o reino de Deus se manifesta como um reino absoluto no seu acolhimento. Um reino ninho, um reino de aconchego, um reino de abrigo, um reino de asilo. O reino de Deus em Cristo ganha a dimensão da sombra e do acolhimento. É aquela parábola do reino de Lucas, no capítulo 13, dos versos 18 e 19, onde Jesus diz que o reino chega com uma pequena semente, mas que ele ia crescer na história, ia se fazer árvore frondosa, ia estender os seus ramos, ia fazer sombra generosa, e as aves que não tinham de pousar os pés na história haveriam de encontrar ali agasalho e abrigo. Então uma das figuras do reino de Deus, na vivência de Jesus, foi esta do reino que chega para trazer sombra para aqueles que não têm onde pousar os pés na vida. E foi exatamente isso que Jesus mostrou na sua vivência histórica.
porque ele ofereceu, de fato, sombra para aquelas muitas pessoas que não tinham onde encontrar repouso na história humana. As meretrizes encontraram ali uma sombra e um refrigério para a alma, para se refazerem como pessoas humanas, para nascerem de novo. Os pobres rejeitados encontraram no reino de Deus, vivenciado por Jesus, o agasalho e a boa nova. Os doentes, as crianças, até os militares repudiados por aqueles xenófobos e nacionalistas judaicos, encontraram em Jesus a sua dimensão humana, independentemente de onde tinham nascido, independentemente de quem é que os sustentava naquele país, independentemente de a quem representavam. Para Jesus, antes de tudo, eram pessoas humanas que precisavam ser acolhidas. O pagão encontrou em Jesus esse acolhimento, essa sombra. A mulher cirofenícia encontrou espaço para que a graça de Deus corresse libertadora para dentro da casa dela, livrando a sua filha da possessão demoníaca. E até os rebeldes da extrema esquerda política encontraram em Jesus um agasalho para que eles agora orientassem a sua vida em função da verdadeira liberdade, que é aquela que o reino de Deus produz na face da terra. Então, gente, o reino se manifesta como um absoluto em acolhimento para a pessoa humana. E mais ainda, se manifesta como o reino onde acontece a mais virtual promoção da pessoa humana. Vejam aí o texto de Lucas, no capítulo 7, versos 21 e 22. Todos vocês abram, por favor, e acompanhem. Aonde se diz que João Batista manda perguntar a Jesus se ele era o Messias. E Jesus responde àqueles que lhe foram enviados, dizendo: ide, dizei a João Batista o que vocês estão vendo. Ele tinha acabado de curar os doentes, abrir os olhos aos cegos, desimpedir os ouvidos dos surdos, desembaraçar a língua dos mudos. E lhes mandou contarem a João o que viam, porque o reino de Deus era aquilo. Ide, dizei, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos saltam de alegria, os mortos são ressuscitados e aos pobres é-lhes anunciado o Evangelho. Essa é uma marca do reino. Não precisa haver dúvida de que o reino chegou, Jesus está dizendo. E chegou comigo. Porque a promoção humana está acontecendo. Gente, quando o reino de Deus se manifesta na história, o ser humano é esmagado. O ser humano é feito gente, é humanizado. Por isso, todos esses projetos de reino de Deus que há por aí, que passam pelo caminho da esmagação das esperanças humanas, não são projetos do reino de Deus. E mais ainda, se diz que o reino de Deus aparece e se deixa notar através da grande alegria que ele faz surgir, nascer, brotar dentro do coração humano. Eu gosto do que a palavra de Deus nos diz em Mateus, no capítulo 13, no verso 42, quando diz que a chegada do reino de Deus num coração humano equivale a alguém achar uma pérola de grande valor e que é capaz de, em função daquele achado, seja da pérola de grande valor ou seja do tesouro escondido no campo, trocar qualquer outra coisa, se desfazer de qualquer outro valor, abrir mão de qualquer outra possessão, renunciar a qualquer outra propriedade, fazer todo o sacrifício que seja possível para viver nas fronteiras e nas dimensões desse achado, dessa descoberta, dessa revelação que se teve. O reino de Deus tem que chegar assim, tem que fazer com que o coração seja tão invadido por alegria que toda troca pareça tolice, como Paulo diz, que as coisas viram refúgio diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perceber o reino é se deixar invadir por essa alegria. Isso contrasta fundamentalmente com algumas das nossas expressões de fé extremamente conservadoras, porém frias, inanimadas, geladas, estáticas, sem vida. E também contrasta com esses projetos dos chamados progressistas, que na maioria das vezes são pessoas amarguradas, revoltadas, azedas. Em nenhum dos dois casos eu vejo sinais da beleza do reino de Deus, porque quando o reino chega, faz a pessoa humana saltar de alegria e estar disposta a fazer qualquer sacrifício com a boca cheia da alegria, que é resultado
da grande descoberta, da percepção, da grande revelação salvadora de Deus em Jesus Cristo e através do reino de Deus que toca a vida humana na história. E mais ainda, o reino de Deus aparece em Jesus como reino de juízo e de enfrentamento das realidades hostis à vida. Vejam como em Lucas 13:32 Jesus enfrenta a realidade hostil à vida e a caminhada do reino, que era uma caminhada de libertação de oprimidos, de promoção humana, mandando dizer àquele que queria estagnar esse fluxo, que era Herodes, que ele não passava de uma raposa pretensiosa, metida a espertalhão, mas que o reino de Deus iria se cumprir na sua totalidade e que ele, Herodes, precisava receber aquele recado de que o reino seguiria absoluto e sobranceiro, apesar das intenções destruidoras que Herodes pudesse ter. Há uma dose, há um elemento de enfrentamento nessas palavras de Jesus. Ou ainda é o caso do jovem rico, ao qual Jesus enfrenta, apesar da sua meiguice aparente, revelando que o que havia no fundo do coração dele era cobiça disfarçada. Ou ainda, é o caso do fariseu prepotente no templo, acerca de quem Jesus diz que o que havia por trás daquela pseudo-gratidão por não precisar de penitência era uma atitude de arrogância e que precisava ser revelada. Ou ainda, leiam em Mateus 23, do verso 1 em diante, o capítulo inteiro, quando Jesus abre a boca e diz palavras fortíssimas para a estrutura religiosa dos seus dias, para os líderes religiosos dos seus dias, para os teólogos dos seus dias, para os piedosos dos seus dias. E lhe chama de guias cegos, de hipócritas, de disfarçados, de filhos do inferno, de pessoas que erigiam os bustos dos profetas que eles mesmos já tinham morto, e de gente abominável e fétida, quais sepulcros bem caiados. Será que pode haver denúncia mais veemente do que essa? No reino de Deus não há apenas afagos, no reino de Deus há horas nas quais se precisa enfrentar as coisas com verdade, coragem e profecia. E ainda, o reino de Deus aparece como absoluto que relativiza todos os absolutos humanos. E essa é uma coisa complicada na cabeça de algumas pessoas. Porque em Lucas, no capítulo 20, versos 21 e 22, o que se pergunta a Jesus, por assim dizer, era se César, o imperador, era alguém que tinha poder absoluto sobre a vida humana. Se devia ou não pagar impostos a ele. E Jesus relativiza o poder de César. Porque César era o divinos, era o máximo, não é? Era o Augusto, era o Deus na história humana. Tinha prerrogativas absolutamente divinas. Era absolutizado na visão política de todo o Império Romano. Era o símbolo daquele poder. E era a ele emprestado uma faculdade de divindade. Ele era o absoluto. E Jesus então vem e o desabsolutiza. E diz, olha, aqui há uma efígie, há uma inscrição que tem a cara do César. Se isso aqui é do César, dai a César, agora dai a Deus o que é de Deus. Ele estava, por assim dizer, dizendo que nem tudo era de César. E naqueles dias ali, tudo era de César. Essa declaração de Jesus era revolucionária. Estava relativizando o status quo de César, estava lhe tirando coisas do poder. E eu gosto quando o Dr. Francis Schaeffer nos diz, no seu livro Manifesto Cristão, de que, de fato, Jesus não estava dizendo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Colocando César ao lado de Deus. O que Jesus estava dizendo é, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Estava botando Jesus sobre César, relativizando o seu próprio poder. Então, no reino de Deus não há poderes humanos absolutos, nem o poder do Estado, nem o poder das instituições, nem o poder dos líderes religiosos. Não há poder absoluto, o poder absoluto é o poder do reino de Deus e da verdade do reino de Deus, conforme manifestada na palavra de Deus, na vivência do Senhor Jesus. Há outros textos aí que nos falam disso, mas enfim, o que eu estou querendo lhes dizer
é que nem sempre é possível obedecer ao rei e a Deus a um só tempo. Nem sempre é possível obedecer ao Estado e a Deus a um só tempo. Nem sempre é possível obedecer a todos aos quais se tem que obedecer a um tempo só. E quando há um choque entre os poderes, entre as instituições e entre os nossos deveres, porque às vezes o Estado está mandando a gente fazer uma coisa, que se for feita, se choca com o que Deus na sua palavra diz que eu e você devemos fazer, então nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha por obedecer a Deus, nesses casos, implica numa desobediência civil. Com todas as implicações da desobediência civil, gente. Aliás, a igreja só nasceu como igreja por causa de uma desobediência civil. Isso não preguem mais, disseram aqueles do Sinédrio, as autoridades. Não falem mais desse nome, vocês estão jogando o sangue deles em cima de nós. Vocês estão querendo abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Parem com isso, para averiguar quem é que teve as responsabilidades pela morte do homem. Parem com isso. Não falem mais nisso. E Pedro disse, olha, nós não podemos calar, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes, importa obedecer aos homens também. Quando os homens estão agindo certo, com justiça, com verdade. Mas quando obedecer aos homens implica em deixar de fazer uma coisa que é prioridade de Deus para a nossa vida, para a vida humana, então tem-se que desobedecer os homens. Se o homem é o rei, se o homem é o presidente da república, se o homem é o chefe do SNI, se o homem é o líder da denominação, seja lá quem for, então se para obedecer a Deus tem-se que desobedecer aos homens, isso implica numa desobediência civil ou eclesiástica. Mas implica. Isso é duro de se engolir, mas é verdade. Eu assumo as implicações do que eu estou dizendo em qualquer lugar. E mais, o reino de Deus aparece em Jesus como o reino da salvação. Porque não se esqueçam de que é na vivência de Jesus que a cruz se ergue. É na vivência de Jesus que a cruz aparece como a grande proposta divina para a carência humana, para o pecado humano, para a necessidade humana. Então, na vivência de Jesus, o reino de Deus passa pela cruz. Daí nós temos que dizer que qualquer pregação do reino de Deus que não passe pela cruz não é pregação do reino de Deus. Qualquer verbalização do reino de Deus precisa passar pela cruz. É verdade que há temas do reino de Deus soltos em muitos discursos e, como nós já vimos e veremos, implica ser co-beligerantes ao lado de todas essas causas que são causas do reino de Deus. Mas sempre que se está verbalizando alguma coisa que queira ser discurso do reino de Deus explicitamente na história, esse discurso tem que passar pela cruz. Porque a vivência de Jesus passou pela cruz, e a cruz não era apenas um lugar onde ele ia dar bom exemplo de como viver como um cidadão do amor num mundo de hostilidades e ambiguidades. Antes de tudo, a cruz é o grande gesto salvador de Deus. Afirma o pecado humano, afirma a carência humana. A cruz afirma a nossa vida cruenta enquanto alienada de Deus, e também afirma o grande e apaixonado amor de Deus pela criatura humana, apesar de nós. Por isso, a pregação do reino precisa necessariamente passar pela dimensão da salvação, pela dimensão da cruz. A salvação vem da aceitação de que o caminho para o reino se afunila em Cristo. E sabendo-se disso, passa-se de bom grado pela porta do reino, que é a porta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor do reino de Deus. E ainda, o reino aparece na história de Jesus como o reino que decreta o fim de todos os decretos da morte em todas as dimensões. Porque depois da cruz vem a ressurreição. E a ressurreição decreta que a morte recebeu o checkmate da vida para sempre. A ressurreição postula vida e esperança para todas as dimensões da existência, minha gente. Pense na ressurreição em várias dimensões. Primeiramente, como a vitória de Jesus sobre a morte. Depois pense nela como uma vitória a seu favor para a sua salvação,
porque Cristo ressuscitou para mim e para a sua justificação, é o que diz Romanos no capítulo 4, versos 24 e 25. Mas essas afirmações não esgotam tudo aquilo que a ressurreição significava. Ela tinha também, além dessa dimensão soteriológica, dessa dimensão da salvação, tinha um grande espectro, muitas facetas, várias dimensões da vida foram tangidas por essa realidade da ressurreição. Não só se afirma que a partir daí eu tenho a garantia da salvação, porque Cristo levantou da morte para bancar este fato a meu favor, mas também se traz aí esperança para a vida como um todo. Isso vai da salvação à ecologia. Sabiam disso? Porque ele ressuscitou no corpo. Num corpo que comeu peixe depois de ressuscitado, mel silvestre. De acordo com Atos 1, comeu pão e bebeu vinho. Comeu natureza. Comeu o produto da abelha, comeu farinha de trigo, comeu coisa da videira, comeu natureza. Ressuscitou no corpo. Em outras palavras, a ressurreição física, a ressurreição no corpo, é uma afirmação de que a natureza tem esperança de ser redimida, como diz Paulo em Romanos 8, e mais ainda, se diz que enquanto ela não é redimida, quando Cristo vier na sua glória para regenerar todas as tessituras de existência do universo, enquanto isso não acontece, a ressurreição me obriga a ter uma luta em defesa do direito da natureza ser natureza. Por isso, crer na ressurreição significa crer na salvação da alma, mas significa também crer na necessidade de que todas as coisas criadas tenham um quê da glória divina nelas mesmas e não sejam deterioradas, não sejam mortas. Há muitas outras dimensões disso que não vale a pena falar aqui, porque o tempo está acabando. Por isso eu tenho que ir adiante. O reino de Deus em Jesus aparece como um reino que tem uma palavra contra os decretos políticos iníquos. Eu acho interessante que puseram um selo romano na porta da tumba de Jesus. Que coisa! Jesus lá dentro e o selinho do lado de fora. Aí veio o terceiro dia, minha gente, rolaram a pedra. E o selo, pum, quebrou. Fizeram brincadeira com o selo de César, com o selo de Roma, que não podia ser quebrado, não podia ser partido, que garantia a inviolabilidade das tumbas, que garantia que o que estava afirmado, afirmado estava. Mas na ressurreição, Deus quebra esses decretos reais. Ironicamente, era um decreto que estava ali para manter o status da morte. Tem alguém morto aqui? Não se mexa. A morte está garantida por César. Ninguém podia mexer de fora para dentro na pedra. Tinha guardas, havia guardas ali para garantirem que ninguém mexeria de dentro para fora. Mas o que eles não podiam supor é que havia um rei capaz de mexer na coisa de dentro para fora. E abre a porta da tumba. Eu acho tremendo isso. Sempre que leis promovem a morte, essas leis precisam ser quebradas. Sempre que qualquer lei está instaurada e escrita, e que no bojo dela, ao invés de estar promovendo a justiça e a vida, ela está promovendo a inviolabilidade da morte, a ressurreição vem e diz, ela precisa ser quebrada, precisa ser partida, precisa ser desobedecida, porque as leis têm que trazer em si vida e justiça, e não morte e desgraça. E ainda, o reino de Deus aparece como o reino da liberdade do próximo, o reino da liberdade do outro. Isso a gente nota na vida de Jesus, porque Jesus sabe ouvir e sabe perguntar enquanto vive. Ele perguntou a um circunstante o que a lei dizia, vocês lembram? Como ele chegava para as pessoas e dizia, o que a lei diz? Deixava o pessoal falar. Ou ainda ele interrogou os seus discípulos sobre a opinião pública. O que dizem as multidões sobre mim? O que as pessoas falavam interessava a ele. Ou ainda, ele pergunta ao Bartimeu, ao homem lá de Jericó,
o que ele queria que fosse feito com ele. Já não chega com um projeto de redenção prontinho, né? Esse aqui é cego, vamos curar o cego. Mas ele respeita tanto a liberdade humana que diz: o que é que você quer que seja feito com você? Podia ser que o Zaqueu fizesse uma outra opção. Se eu quero um colírio, ou qualquer coisa. Eu quero ver. Então tá bom, você vai ver. Porque até para ser curado, o ser humano é livre para dizer se quer ou não quer. Não há curas compulsórias na Bíblia. Então há um respeito tremendo pelo outro em tudo quanto Jesus faz. E ele também ouve as pessoas. As questões dos fariseus, aquelas questões mais idiotas, ele para ouvir. Ele ouve até aquele ridículo pedido da mãe de Tiago e João, que queriam colocar os filhos um lado do outro, quando o reino chegasse, primeiro-ministro, segundo-ministro, outra coisa mais, né, do gabinete econômico. Então, mas ele ouve uma coisa ridícula, não deixa ela falar, ela tem direito de falar. Mãe, quando vê o reino de Deus, se deslumbra tanto que fala besteira. Ele ouve questões dos teólogos conservadores e dos teólogos liberais. Os fariseus diziam um monte de abobrinha, ele ouvia tudo aquilo, não é? Mas também os liberais, os saduceus, que não criam em anjo, não criam em espírito, não criam em ressurreição, aquele tipo que tinha uma fé só ética, só sobrou a ética, igual os liberais. Ele ouve esse pessoal também. Para ouvir as pessoas. No reino de Deus, afirma-se a liberdade do outro falar, o direito do outro expressar as suas ideias e o dever de ouvir o que os outros dizem também. E por último, em Cristo o reino aparece como o reino no qual o amor é o dogma maior. Mais importante do que usos e costumes é o amor. É o que nos diz Mateus 23, de 1 a 23. Mais importante do que as aparências, do que as liturgias, do que todas aquelas expressões religiosas, é saber se existe amor na vivência dessas coisas. O amor é o primeiro dogma da fé cristã. Sem amor, as outras coisas não passam de vacuidade, é o que Paulo diz. A fé, a profecia, a caridade, não passam de vacuidade e de vaziez. O amor ao ser humano tem que estar acima do amor por coisas, porque homens valem mais do que aves. Em outras palavras, troque o seu cão por uma criança abandonada. É o que Jesus está dizendo. Eu fiquei sabendo que um pastor resolveu fazer isso outro dia e começou a martelar na cabeça dos membros da igreja dele que eles podiam fazer algumas trocas do tipo cão por criança abandonada, 3 araras da Amazônia por uma criança, ou menos, não sei, menos um carro e uma criança e outras coisas assim. E sabe o que aconteceu na igreja dele? 40 crianças foram adotadas por 40 casais. Vejam o poder enorme que há dentro da igreja, se a igreja aprendesse coisas banais, como homem vale mais do que biquinho de lacre. Ser humano vale mais do que coisas. Aí precisa vir um cantor, eu não sei nem se ateu ele é, para dizer troque o seu cão por uma criança pobre. Ou é preciso vir o Chico Buarque para dizer que eles estão lá no brejo da cruz morrendo e nós estamos aí sem fazer nada. Para Jesus o amor é mais importante do que o sacrifício, do que a oferta. Em Mateus 5, 23 e 24 ele diz, olha, o sacrifício importa menos, a oferta importa menos. Se você lembrar que tem alguém magoado com você, ou alguém você magoou e esmagou, deixa a oferta, esqueça a hora do culto, deixe tudo de lado, vá lá se consertar, porque antes das liturgias e dos cultos, e das oferendas, e dos louvores, e das mãos erguidas, e dos jejuns, e das vigílias, vem o amor ao próximo, o conserto de relações humanas. Sempre que Jesus fala do amor a Deus, ele também fala do amor ao próximo. São perspectivas interligadas e inseparáveis para ele. Vocês vejam em Mateus 25, de 31 a 46, no texto que nos fala de como será o julgamento final, Jesus, em síntese, vai estar dizendo naquele dia que quem o amou foi quem amou o próximo. Que ele aceita amor por Deus através de um amor ao próximo. Quando, Senhor, que nós te amamos? Foi quando vocês me viram nu, ou pobre,
ou preso injustamente, ou enfermo, e tiveram coragem de me ver, de se importarem comigo. Mas nós nunca te vimos assim. Sempre que vocês fizeram isso com um pequenino, a mim vocês fizeram. Gente, isso é duríssimo para nós evangélicos, que gostamos muito de ficar só com a mão para cima. Senhor, te amamos, te adoramos. Senhor é tão fofinho, aleluia. Senhor cheiroso, Senhor... Isso tudo, né? Aí o Senhor vai dizer naquele dia, ó, vocês me cheiraram, mas não quiseram sentir o fedor das gentes, não quiseram se comprometer com a vida humana. Eu nunca senti o amor de vocês. Se vocês quiserem sentir, os meus nervos passam pela pele dos necessitados desse mundo. Então peguem lá que eu sinto aqui, no trono da glória. Façam alguma coisa por eles lá que eu sinto aqui. Deem cheirinho neles que eu sinto o cheiro de vocês. Agora, ficarem só para cima, sem fazer nada na horizontal, não tem nada a ver comigo. É verdade que o pessoal aí das teologias sociais exacerbaram esse conceito. Estão aí só querendo levantar o pobre, o caído, e deixaram de orar, deixaram de celebrar a Deus, deixaram de adorá-lo. Mas Jesus quer uma integração e diz que uma coisa sem a outra é inconsequente. Serviço ao pobre sem adoração a Deus não faz sentido. E serviço a Deus sem desembocadura na vida do ser humano necessitado também não é serviço a Deus. As coisas andam juntas e Deus quer aceitar o amor a Ele na vivência desse amor na vida do outro. E quer que sempre que esse amor pelo outro se manifeste, isso também se mostre através de uma vivência cheia de adoração para com Ele. Bom, gente, diante de Jesus é que nós podemos ver com clareza a historificação do reino de Deus, não é verdade? Então, aonde quer que as maquetes do reino se manifestem, várias marcas têm que aparecer. No futuro, elas vão se absolutizar quando Jesus vier, quando o reino se historificar definitivamente. Mas no presente, elas têm que aparecer, ainda que de modo relativo. Que marcas são essas? Só para repetirmos juntos. Primeiro, o reino de Deus em Cristo nos ensina hoje a termos visão maior que as camisas de força institucionais, religiosas, políticas e carismáticas. Segundo, o reino de Deus em Jesus nos ensina hoje a sermos pessoas que vivem livres de preconceitos. Terceiro, pessoas que procuram viver em acolhimento dos inacolhíveis, que procurem a promoção humana, que vivam com alegria existencial, que sejam corajosas em relação a falarem a verdade ainda que doa, que absolutizem os valores de Deus apesar de todos os outros valores da vida, que façam a celebração da salvação e da cruz, que afirmem a redenção em todas as dimensões, que falem e que sonhem e que busquem o fim dos decretos políticos iníquos, que façam a afirmação da liberdade do outro e que vivam o amor como dogma maior. Por isso, lute para ver essas marcas na sua vida. Lute para ver essas marcas na sua família. Lute para ver essas marcas na sua igreja. Lute para ver essas marcas na sua denominação. E vamos lutar juntos para vermos estas marcas no nosso país. Nós vamos fazer isso com amor. E que venha o reino de Deus. Amém. Declara sobre mim tentações que queiram sucumbir. Não, eu não temo, pois Deus comigo vai. Em cada passo. Muitas vezes você quer dar um presente que seja ao mesmo tempo bonito, útil e barato. E que ainda traga uma mensagem significativa para quem vai recebê-lo. O seu problema está resolvido. Jerusalém Casa da Paz oferece uma variedade de artigos didáticos, brindes e lembranças. Para maiores informações, ligue 011 570 7103. Por falar em presente, a editora Cepal oferece a você uma revista que é um presente para a sua família. A revista Lar Cristão é um manual de orientação para o dia a dia familiar. Como vencer a inflação?
Devo disciplinar meu filho? Como melhorar o relacionamento no meu casamento? Estes e muitos outros artigos você vai encontrar na revista Lar Cristão. Ligue para a editora Cepal e receba grátis um exemplar desta revista. Telefone 011 523 2544. Você já descobriu o que Deus tem de melhor para a sua vida? Se ainda não sabe, certamente esse livro irá ajudá-lo. Uma seleção de devocionais que vão revolucionar a sua vida interior e ampliar os horizontes da sua vida espiritual. Faça seu pedido à Editora Vida, Avenida da Liberdade, 902, São Paulo, São Paulo. Com coisa alguma, tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Boa noite, pastor Carlos. Estamos aí para o nosso debatezinho neste final de aula, né? Surgiram algumas perguntas dos nossos coordenadores com referência à aula passada. Mas como tivemos muitas perguntas, graças a Deus, hoje, eu gostaria de pedir desculpas àqueles irmãos que tinham perguntas ainda com respeito à aula passada, que vão esperar que nós vamos tratar as perguntas, especialmente as da aula de hoje. Se der tempo, a gente entra naquelas perguntas a respeito da aula passada. A primeira pergunta, pastor Caio, irmã Dulce, de Coronel Fabriciano, pergunta: sempre que passamos por bêbados e mendigos nas ruas e não fazemos nada, temos esse problema interior aí de como resolver essa coisa num mundo tão agitado, numa vida tão corrida, como enfrentar este problema quando a gente está aí no caminho da igreja, no caminho do trabalho e que encontramos essas pessoas caídas na rua. Bom, há três coisas que podem ser feitas em relação ao cumprimento desses postulados de Jesus. Primeiramente, a assistência em si. Nós vimos a parábola do bom samaritano. O indivíduo não parou para reunir um comitê teológico, para ver o que se faz quando o carente está caído. Ele não reuniu os sociólogos para examinarem todas as questões que faziam alguém cair numa estrada como aquela. Não chamou os ideólogos para verem quais eram as estruturas opressoras e por que os marginais atacavam tanto entre Jerusalém e Jericó para atingir aquilo tudo. Enfim, ele simplesmente parou e levantou o caído. Essa é a primeira coisa a fazer. O que, a meu ver, o pessoal, que os teólogos da teologia da libertação nem sempre sabem fazer, porque muitos são teólogos de gabinete, estão falando muito sobre o amor ao próximo, mas na prática a gente vê muito pouca coisa. Eu ando chateado e nauseado com toda essa fala de faminto que não desemboca em coisas concretas. Então, primeira coisa que o Novo Testamento nos induz a fazer é parar e socorrer, assistir. Agora, esse parar e socorrer tem muitas dimensões, não é apenas eu vou passando e vejo alguém caído e paro ali. Obviamente que alguns dizem, não adianta dar nada para essa pessoa porque não vai resolver o problema dela. Mas naquele dia vai, né? Naquele dia vai. Pode não resolver outros dias. Mas quem está com fome não está querendo só uma solução histórica, está querendo o pão nosso de cada dia, não é o que a gente ora. Naquele dia aquilo é muito importante. Então ajudar faz sentido. Agora, apenas fazer esse tipo de ajuda é cronificar aquela situação. Por isso então deve-se passar um segundo nível, que é o nível da ação social, onde uma comunidade inteira cristã começa a se preocupar com a situação de uma outra comunidade. E começa então a tentar ver quais são os meios que se podem usar para desimpedir aqueles condutos que estão emperrados e que não estão permitindo que chegue àquela comunidade carente um mínimo de melhoria e de dignidade humana. Ou então, nesse mesmo nível, as pessoas podem organizar
cursos profissionalizantes para as crianças, podem começar a dar anzóis para as pessoas pescar, podem começar a criar instrumentos de sobrevida, arranjar chances concretas de que o próprio indivíduo saia daquela situação e possa ele próprio começar a promover o seu bem-estar. E o terceiro nível é político. É quando a gente então busca como cristãos mudanças na estrutura econômica, na estrutura social, na estrutura política. E isso não tem necessariamente nada a ver com ideologia de direita ou de esquerda, necessariamente tem a ver com os postulados do reino de Deus, que se de um lado ele prega justiça, mas de outro lado prega liberdade, se de um lado ele prega direito, de um outro lado ele prega juízo, se de um lado ele prega a ordem, de um outro lado ele diz que a ordem só é ordem no reino de Deus quando ela está promovendo o bem. Quando ela é um despotismo, ela precisa ser enfrentada. Enfim, quando a gente começa a anunciar os preceitos do reino de Deus, isso tem que ser feito no nosso país através dos condutos políticos compatíveis. Cristãos sérios, engajados no reino de Deus, entrando em partidos políticos e, como cristãos políticos, vivendo as realidades do reino de Deus com inteligência e com bom senso. Gente preparada e não como alguns dos que entraram agora de animação em projetos políticos vieram a fazer. Então, esses são os 3 níveis básicos. Eu sei que respondi um pouquinho mais do que a sua pergunta, mas são os 3 níveis que precisam ser sempre trabalhados por nós. De Natal, pastor Caio, Carlos Alfredo pergunta: poderíamos dizer que Jesus era do PT, do PDS ou do PFL? Essa é a pergunta? É. Ou seja, qual era a posição política de Jesus, né? Havia posturas na vivência de Jesus que faziam voltas em algumas das posições de alguns desses grupos, não é? Mas justamente porque o projeto dele era uma síntese, que era a síntese do reino de Deus, incorporava um tema ou outro, uma atitude ou outra, um interesse ou outro de alguns desses grupos, mas não se compatibilizava com o sistema, com o pacote total de nenhum desses grupos, como hoje. A gente fica sempre nesse debate aí do que tem a ver mais com o reino de Deus. Os irmãos piedosos lá dos Estados Unidos da América dizem assim: não, é o capitalismo, liberdade, livre empresa, direito de expressão, isso tudo. Realmente, liberdade, expansão da potencialidade humana, direito de expressão, são coisas que o reino de Deus advoga. É verdade. Agora, há outras coisas naquele projeto ideológico americano que em si negam o reino de Deus. A luxúria, o excesso de bens e consumos, uma vida nababesca, às vezes à custa da pobreza de outros povos em volta. Enfim, há coisas que, se a gente lê a Bíblia, encontra denúncia contra elas. Mas aí vem os outros e dizem: não, o grande projeto é o marxista. Justiça social, igualdade, não sei o quê. Realmente, no reino de Deus há coisas que dizem respeito à justiça social, igualdade, não ao igualitarismo. Igualitarismo não existe na Bíblia, porque os seres humanos são diferentes, os produzem uns mais, outros menos, e os que produzem menos nunca devem ter de menos, e os que produzem mais nunca devem ter de mais. Mas é verdade que quem produz mais, tem mais, e quem produz menos, tem menos. Agora, a dignidade do Novo Testamento diz que quem produz de menos não deve ter menos do que a necessidade humana, e quem produz mais não deve ser um rei nem um pachá econômico. Então, o que eu estou querendo dizer? É que o reino de Deus segue um projeto solitário na história. E há coisas e temas de um lado e de outro que dizem respeito a ele. E sempre que a gente encontra esses temas, eles devem ser reforçados e apoiados. Não importando de que lado da vida eles estejam, ideologicamente falando. Se é um tema do reino, vamos apoiar. Agora, é verdade que a gente não vai apoiar um tema do reino isolado num pacote de coisas malignas. Porque a gente corre o risco de fazer com que um pacote maligno venha ao poder por causa de um tema do reino, né? Então a gente vai ter que ter o bom senso de escolher dos males os menores e sermos, como Franz Schaeffer disse, co-beligerantes na história com aqueles projetos que têm mais a ver com as prioridades do reino de Deus para a história. E eu não estou aqui para dizer de que lado é que a coisa fica. Eu, pessoalmente, não tenho vocação nenhuma para o marxismo-leninismo. Eu acho
que também não há necessidade de que nos encurralemos no capitalismo selvagem. Eu acho que há projetos sociais, de democracia social, que permitem que a livre iniciativa se expanda e que, por outro lado, fazem com que ninguém que produz menos tenha menos do que o suficiente para viver na vida. De São Paulo, pastor Caio, lá da Igreja do Planalto Paulista, o irmão Aníbal pergunta: algumas pessoas realizam algumas obras em nome de Deus e dizem ser obras do Espírito Santo. Outras, ao verem aqueles eventos, dizem que é obra do diabo. As pessoas que fazem tais acusações estão pecando? Estão. Os primeiros, por se vangloriarem do que fazem, não é? Jesus diz que se você faz com a direita, a esquerda não deve levantar a bandeirinha de celebração pelo que você fez do lado de cá. E os outros, porque são juízes da vida humana, e nenhum de nós pode sair assim a priori dizendo que obras na história antecipadamente são obras tão malignas assim, não é? Então, é preciso ter todo cuidado. Se você faz alguma coisa sabendo que foi Deus que mandou você fazer, tenha essa fé para você mesmo. Paulo diz: a fé que tu tens, tenha para ti mesmo, não vais trombetear a tua fé por aí. E os outros não devem sair julgando, porque Deus frequentemente realiza as suas obras por mãos que não são as mãos convencionais. Então, eu estava vendo com meu pai, outro dia, um programa sobre essa freira da Bahia, como é o nome dela, Ticiânia Dulce, irmã Dulce. E a irmã Dulce não falou em Deus nenhuma vez, não pregou a fé católica, não pregou nada. Mas quando ela acabou de mostrar tudo aquilo que fazia, eu olhei para o meu pai, ele estava emocionado. E ele é muito crente. Se você quiser dizer que tem um sujeito crente, é meu pai, é crente. Viu? Então não vá pensar besteira, porque ele é crente. E ele olhou para aquilo ali, eu olhei, ele estava tão emocionado, ele disse: meu filho, eu fico às vezes envergonhado de ver a gente aí com tantos discursos sobre a fé, não fazendo nada. Essa mulher não abriu a boca para dizer nada e com as obras dela ela me mostrou a sua fé. Então é preciso tomar cuidado, porque nós evangélicos somos presunçosíssimos. E precisamos tomar cuidado para não sermos julgados e não ficarmos corados de vergonha diante de Deus no último dia, por causa da nossa presunção, quando queremos ser sempre secretários particulares de Deus, colocando na agenda dele quem ele atende e quem ele não atende. E quem é que conta com lobby suficiente para ter seus projetos aprovados na presença do Todo-Poderoso. É preciso tomar cuidado com isso. Pastor Caio de Fortaleza, a pessoa não quis se identificar, pergunta: num país pobre como o Brasil, com problemas de saúde, de fome, de salário e os dramas do dia a dia, como expressar a alegria do reino? Vivendo naquela tensão de Eliseu. Eliseu era um homem que sabia viver entre a glória de Deus e a miséria humana com integridade. Quando ninguém via a glória de Deus, ele via. O Geazi olhou em volta e disse: nós estamos perdidos. E ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas depois ele encontrou Azael e olhou tão fundo nos olhos de Azael que o constrangeu. E ele chorou e disse: eu estou assim perplexo, porque eu vejo nos teus olhos o mal que tu vais trazer ao povo de Israel, como vais massacrar as crianças, perturbar as cidades. O verdadeiro homem de Deus é esse que sabe olhar a dor humana, mas sem deixar de olhar a glória divina. Quem olha só a glória divina e não olha a dor humana é um alienado verticalista. Quem olha só a dor humana e não tem a contraposição da glória divina tem tudo para ficar amargurado, revoltado, azedo, incapacitado de refletir a bondade de Deus na história. E mais o seguinte: normalmente esses que veem tanto a dor humana e só a dor humana sem a contraposição da glória divina ficam tão amargos que se tornam incapazes de na prática fazer alguma coisa por aqueles em função dos quais eles dizem que estão assim, tão sofridos. Então, essa é a única maneira. É vivendo como Jesus, que subia ao monte e brilhava a glória divina, mas descia do monte e expulsava um demônio, né? É nessa tensão que se tem que viver o reino de Deus.
de Rio Verde, o nosso irmão Jonatas pergunta, pastor Caio, ele primeiro faz algumas afirmações. No Velho Testamento... Eu creio, Jonatas, eu creio. No Velho Testamento, Deus se manifestou através de vaticínios proféticos para a maturação e crescimento do seu reino na história. No Novo Testamento, o reino se revela em Cristo, que por sua vez profetiza sobre o reino de amanhã. É possível haver manifestações e vaticínios proféticos do reino hoje, sem ser através da apologia e da hermenêutica bíblica? É possível. Agora nós estamos numa tensão, porque é possível, mas isso não pode ser novo. Pode ser novo, mas não pode ser novidade. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, qualquer profecia hoje do tipo futurista tem que ter algo a ver com o que a Bíblia diz sobre o futuro. E a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente o que a Bíblia diz sobre o futuro é tudo quanto interessa saber sobre o futuro. E essas profecias atuais que falam sobre o futuro quase sempre querem entrar em coisas que a Bíblia proibiu serem penetradas acerca do futuro, como época nas quais as coisas vão acontecer e coisas assim. Ora, se não se pode penetrar certas coisas porque a própria Bíblia já disse que não se deve penetrar nelas, porque Deus as proibiu e as guardou como mistério para si mesmos, então eu fico perguntando qual é o valor de se fazer predições futuras se a Bíblia já fez a respeito disso. E se aquelas coisas sobre as quais a Bíblia não fala, são coisas sobre as quais ela também diz que não se deve penetrar. Então acho que sobra apenas um espaço, que é essas profecias para o futuro tem que ter a ver com a Bíblia, de um lado, e em segundo lugar, elas têm que entrar num certo nível de especificidade regionalizante. Afirmar coisas sobre uma nação, especificamente sobre um país, sobre uma situação histórica, mas sempre tomando cuidado com qualquer ligação, com qualquer atrelamento dessa afirmação com eventos bíblicos, acerca dos quais a própria palavra de Deus diz que nós não podemos fazer predições exatas. Talvez a nossa última pergunta, pastor Caio, lá de São Paulo também, só que da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Odilon pergunta: como posso viver o reino de Deus hoje, sem ser considerado por minha denominação como perigoso, por tentar trabalhar as relações entre pastores de outras denominações e aproximá-los e de estar juntos com eles, no sentido de promover a edificação da igreja? Como é que pode fazer isso sem ser encarado como subversivo? Eu não sei, não. Acho que a gente quase sempre é encarado como subversivo quando começa a viver o reino de Deus. Mesmo na igreja evangélica, porque há uma certa versão oficial na igreja evangélica que não cabe muito o discurso e a vivência do reino de Deus. Então, quando a gente começa a viver o reino, na sua integridade, na sua plenitude, na igreja evangélica, às vezes nós somos encarados como pessoas que estão aí para desestabilizar, para uma coisa, para outra. Agora, eu pessoalmente já estou cansado de viver sobre esse estigma, essa marca, não é? E tem gente que pensa que eu vim para querer virar mesa, qualquer coisa assim. Então, eu dou tempo, né? No início fica todo mundo arrepiado, desconfiado, essa coisa toda. Depois que eles começam a ver que eu não estou aí querendo fundar nenhuma denominação nova, que eu não saio da minha, que estou querendo arejar as coisas, que estou aberto para ser disciplinado, que sei que estou precisando aprender um bocado de coisas, e que creio na Bíblia, e que creio na plenitude do que a Bíblia diz. Seja em que nível for isso, e o tempo vai passando, eles começam então a dar chance para você falar, começam a acreditar no que você diz, começam a parar para ouvir você e veem então que você não é um perturbador de ambientes, você é apenas alguém que está querendo trazer oxigênio, vida e plenitude de Deus para algumas estruturas que estão um tanto enferrujadas e que estão um tanto bloqueadas. Eu acho que com paciência, com amor, com gradualidade, processualmente e com calma, a gente vai dirimindo algumas dúvidas, desfazendo algumas suspeitas e aprendendo a se fazer respeitar com o vagar, com o passar dos anos. E eu espero que seja isso que aconteça com você, Odilon, querido, e com todos os amados irmãos que nos estão vendo e ouvindo. Com tudo isso que nós estamos dizendo, corre-se o risco
de terminar uma aula como essa e ir para a igreja e dizer está tudo errado e tal, essa coisa toda. Não vão dizer que foi o pastor Caio que disse, se não complica a minha vida muito mais ainda, né? Então, e não vamos fazer isso não, vamos ter paciência e calma, porque as coisas de Deus caminham no amor, e não é por força, nem é por violência, mas é quando o Espírito de Deus é soprado. Vamos orar para que o Espírito de Deus se sopre, se derrame sobre a igreja no Brasil. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito na igreja do Brasil, para que o reino de Deus apareça entre nós, para que os sinais do reino, as curas, os milagres e também a promoção humana se manifestem, para que haja acolhimento, para que haja sombra para os cansados, para que haja verdade e profecia, para que haja amplidão para o reino, a fim de que ele não seja limitado pelas nossas camisas de força. Ó Deus, manifesta o teu reino como amor, manifesta o teu reino como misericórdia, manifesta o teu reino como libertação, manifesta o teu reino como salvação eterna, manifesta o teu reino como esperança da ressurreição e como preservação da vida hoje. Manifesta o teu reino entre nós, como manifestação da tua verdade contra todas as mentiras da presente ordem de coisas. E ajuda-nos a vivermos o reino de Deus na história humana hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você. Até segunda-feira que vem, convide outras pessoas para estarem conosco.